Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Nesse momento, pessoal, dia 13 de novembro de 2023, acontece aí na parte da tarde, na Assembleia Legislativa, mais uma reunião envolvendo aí os deputados, né, sobre o regime de recuperação fiscal. Eu vou separar para vocês agora um vídeo importantíssimo. Nós temos a fala da deputada Beatriz Cerqueira, que, aliás, nessa audiência pediu uma questão de ordem e de forma regimental deveria ter sido acolhida pelo presidente, né, que já cortou imediatamente a deputada, impedindo com que ela apresentasse ali regimentalmente uma questão de ordem. É importante deixar isso claro para vocês. O deputado Sargento Rodrigues também apresentou aí uma notícia importante, porque o Comando-Geral da Polícia Militar, essa polícia tão respeitada no estado, obviamente, né? Nós não estamos falando aqui dos servidores, nós estamos falando da postura do comando da Polícia Militar. Também fará aí uma live, a exemplo do que aconteceu com secretários, vários secretários de Estado, para tratar sobre a questão do regime de recuperação fiscal, numa tentativa de explicar para a categoria, como se fosse possível explicar isso para a categoria, e o regime de recuperação fiscal é algo maravilhoso. É algo bom demais, vamos abraçar o regime de recuperação fiscal, a exemplo do que acontece no estado do Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul. Pessoal, acompanhe comigo porque as informações são importantes. E agora Minas Gerais quer andar de mão dada com esses outros estados e mais outros aí que, como disse aí o deputado professor Cleito, logo logo estarão unidos, né, em defesa do regime de recuperação fiscal. Afinal de contas, o regime de recuperação fiscal deve ser muito bom para o servidor, que ficará aí acuado durante mais de 8, 9 anos, né? Vamos dizer que 9 anos, 10 anos, sem poder ter aquela autonomia, né, pessoal? Em relação a, inclusive, decisões da Assembleia Legislativa. É entregar para um conselho o poder de decidir o estado de Minas Gerais. Nós temos uma fala aí do deputado professor Cleito, ele contou toda uma história, apresentou dentro de contexto uma solicitação, inclusive, ao senador Rodrigo Pacheco, né, pedindo para que ele faça aí, né, um grande movimento unindo as assembleias legislativas de todo o Brasil contra o fato da União estar se transformando num verdadeiro agiota, né, porque as dívidas foram pagas. Nós já tivemos aqui apresentações que mostraram que Minas Gerais já pagou 3 vezes essa dívida. E, no entanto, continuam devendo à União. Então, a grande questão aqui, que está passando aqui, vou mostrar para vocês, é essa discussão que trava, né, a Comissão de Administração Pública na Assembleia Legislativa sobre o regime de recuperação fiscal. É importante deixar claro para vocês, pessoal, que essa discussão ainda está sendo debatida no momento em que estou gravando esse vídeo para vocês. Já foram tentativas de obstruções, questões de ordem sendo solicitadas, e o debate, parece muitos deputados ainda não têm noção da gravidade que é a adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Na Assembleia Legislativa, existe toda uma pauta, né, de funcionários públicos, servidores públicos, e fazem manifestação contra esse regime que pretende aí resolver, do ponto de vista do governo, o problema das contas de Minas Gerais, o problema das dívidas de Minas Gerais. É engraçado que até pouco tempo nós tínhamos aí o governador falando para todos os cantos que tinha tirado Minas Gerais do buraco, que Minas Gerais estava nos trilhos, como ele gosta de usar sempre essas histórias, e Minas Gerais estava nos trilhos. E o que parece é que Minas Gerais realmente, dificilmente, sairá dessa situação difícil. O limite prudencial já chegou no teto e alguma coisa precisa ser feita. E a gente tem que entender, pessoal, que não é o regime de recuperação que vai resolver o problema, que parece que é a única solução do governo de Minas. O próprio deputado apresentou a ação da Codemig para resolver esse problema da dívida. E outros também falaram em debate, em diálogo, uma decisão política que pode mudar as coisas aqui. Bom, secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, né, que fez adesão ao regime de recuperação fiscal, está aqui como secretário da Fazenda de Minas Gerais,
e coisa boa nós não temos aí não. Por isso que eu vou apresentar esse vídeo para vocês, dessa que é, me parece, a sexta, né? Que Minas Gerais, né, que a Assembleia Legislativa se reúne para discutir o regime de recuperação fiscal. Então, acompanhe comigo na tela para você. Quero dizer a vocês, servidores, lideranças sindicais, que a presença de vocês tem sido fundamental. Primeiro, para nos dar fôlego, né, na obstrução. Segundo, para demonstrar que a sociedade está acompanhando o que acontece aqui na Assembleia. Eu fico muito preocupada, deputado Sargento Rodrigues, com esses podcasts, lives, porque me parece que quem fala nessas lives, eu vi o conteúdo da live que foi feita para tentar convencer os trabalhadores em educação de que o regime é bom, me parece que essas pessoas não leram o plano. Não leram, porque as falas são completamente desconectadas do plano que foi encaminhado ao governo federal e que foi encaminhado aqui à Assembleia e que o governo não quis apresentá-lo na primeira audiência da Comissão de Administração Pública, feita em conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Acho que as pessoas que estão dando as informações não leram, porque é um abismo entre aquilo que eles falam e o que está no plano de recuperação fiscal. Então, acho que é um importante alerta, porque eu sei que as atividades onde o projeto de lei sobre o regime de recuperação fiscal está pautado tem uma grande audiência. Então, é importante que vocês saibam que essas lives, podcasts, etc., estão sendo feitos com o objetivo de te convencer, desconectado do conteúdo do plano de recuperação fiscal que foi encaminhado pelo governo Zema ao governo federal. Veio aqui numa pose, numa empáfia, achando que estava com o rei na barriga. A postura do secretário de Fazenda foi assim: não esclareceu absolutamente nada. E agora, eu tomei conhecimento, chegaram através de grupo de WhatsApp, o comando da Polícia Militar vai fazer um podcast agora para colocar Gustavo Valadares, Gustavo Barbosa e Luísa Barreto. Olha, por que o comandante-geral da PM não fez isso para esclarecer por que eles não concediam a reposição da perda inflacionária? Por que o secretário de Fazenda, com a sua arrogância, veio aqui na Assembleia, junto com o secretário de governo, dizer que não ia cumprir uma lei da Assembleia, que não iria cumprir uma lei aprovada pela Assembleia. Agora quer fazer podcast para dizer para os policiais militares que está tudo bem, que o regime é uma maravilha. Qualquer um que preste atenção nos pontos que nós estamos levantando, quando eu falo nós, o conjunto de deputados e deputadas, que levanta cada ponto, cada questionamento, qualquer um, sabe que o plano, primeiro, não é a solução. Segundo, vai acabar de enterrar o Estado numa dívida sem precedentes e sem solução. Terceiro, vai arruinar as políticas públicas e destruir carreiras de servidores. Questão de ordem, presidente. Pois não, deputado Beatriz. Presidente, de fato, é para me esclarecer. O líder do governo pode nos esclarecer. Na primeira reunião, eu apresentei várias questões de ordem, que se baseavam exatamente do acesso às informações que eu havia solicitado na audiência e que não haviam sido repassadas. Prontamente, o deputado João Magalhães nos deu retorno de que seria encaminhado na manhã seguinte. E, de fato, foram encaminhadas toda a documentação na manhã seguinte. Entre a documentação que nós recebemos, consta de uma nota técnica do IPSENG, de número 3 de 2023. Deputada Beatriz, você vai me perdoar, mas eu vou te interromper, por gentileza. É porque você falou questão de ordem, porque você está fazendo um questionamento. Eu não terminei o argumento. Tá. Não, se o senhor já me interrompeu, o senhor vai ficar com o ônus. Nós não vamos começar aqui um debate. Então, presidente, Vossa Excelência, não dê a palavra. É de uma deselegância. Vossa Excelência me dá a palavra, eu começo a argumentar, no meio do argumento, o senhor retira a minha palavra. Então, eu te devolvo, fica com a palavra. Você está dirigindo ao líder do governo aqui, eu achei que você
você estava dirigindo ao líder do governo. Nós estamos aqui discutindo um projeto, entendeu? Sobre a questão do... Questão de ordem regimental. Presidente, questão de ordem é regimental, é regimento. Muito obrigado pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Ué, aí vai tratorar? Vai tratorar a questão de ordem? Ué, não, hein? Em nome de quem? Em nome do seu? Você estava fazendo uma pergunta para o líder de governo. Você não pode mais contextualizar? Ok. Vou falar que de volta aí. Então, passa para a próxima parte. O pessoal vai interromper todos os deputados. Não só eu, não, né? É fácil interromper mulher? Não é bem mais fácil. A discussão do regime de recuperação fiscal é muito mais amplo, porque, deputado Tito Torres, nós deveríamos parar, travar essa discussão aqui na Assembleia. Porque o que nós estamos discutindo aqui é colocar mais um ente federativo de joelhos com a União, fazendo com que mais violações constitucionais ocorram, desde o que tem ocorrido no fim da década de 90. O que nós precisamos discutir aqui é uma repactuação federativa, deputada Nayara Rocha. E não ficarmos, deputado Sargento Rodrigues, fingindo que nós somos uma república federalista, porque nós não somos mais. A União não pode se comportar como um agiota que coloca os seus entes federados, deputado Roberto Andrade, numa situação de camisa de força, onde nós temos aí que acumular essas dívidas e dívidas e dívidas e mais dívidas, a ponto, inclusive, de chegarmos a essa situação de uma dívida que se tornou impagável, e estamos aqui discutindo um regime que vai sufocar ainda mais esse ente federado, comprometer as nossas finanças e, sobretudo, as famílias que dependem do serviço público e do servidor público de qualidade. É por isso que eu me dirijo ao presidente do Senado para fazer a seguinte pergunta ao senhor, como a principal liderança de Minas Gerais no cenário nacional: qual legado o senhor deixará como presidente do Senado para a história republicana brasileira? Por que o senhor não está liderando uma repactuação federativa e rediscutindo as relações federalistas nesse país? Porque esse federalismo sem pactuação que nós estamos vivendo, ninguém aguenta mais. Nós estamos falando do Rio, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, nós estamos falando de Goiás e de Minas Gerais, que está para ser colocado nesse regime, mas existem, senador Rodrigo Pacheco, mais 7 outros estados que estão para estourar a qualquer momento o seu limite prudencial de tanto pagar juros à União. Essa discussão, ela tinha que ser liderada por aquele que em 40% do seu mandato atual esteve fora de Minas. Como esse senhor que governa o Estado não tem envergadura moral, muito menos política, porque ele a nega, eu estou clamando o presidente do Senado. E estou, inclusive, chamando esse parlamento a essa responsabilidade também. Vamos parar a discussão desse regime. Vamos fazer um grande ato com as outras assembleias dos outros estados em Brasília, para que cobremos do Ministério da Fazenda uma outra postura em relação ao seu ente. É a hora de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. É a hora em que precisamos fazer uma discussão muito maior e muito mais ampla. E esse Estado, que tem na sua tradição política grandes nomes e grandes homens e grandes mulheres, ele não pode se render aos projetos que não fazem parte de nenhum dos deputados que aqui se encontram. Porque esse projeto que está aí não é o projeto do PP da deputada Nayara, não é o projeto do PSD do deputado Tito Torres, não é o projeto do Patriotas do deputado Roberto Andrade, não é o projeto de Teotônio Vilela, de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves do deputado João Magalhães, não é o projeto do PV, do PT ou de qualquer outro partido dessa casa, a não ser de um só partido. Esse é um projeto privatista.
entreguista do Partido Novo, que quer, com esse regime de recuperação fiscal, uma só coisa: entregar o serviço público e terceirizar setores importantes da nossa economia e do serviço público de qualidade para os seus amigos, a começar, inclusive, pela FEMIG, a começar pelo socioeducativo, mas depois virá a educação, depois virá a segurança pública, depois virão outros setores, e é por isso que a gente precisa interromper esse projeto do Partido Novo agora, antes que a República Brasileira ela seja colocada num buraco maior do que ela se encontra.